Abraão e Sarai, um casal abençoado por Deus que possui diversas promessas. Entre elas, uma em peculiar seria de possuírem um filho, e que dele viria uma grande nação, e que seus filhos seriam numerosos como as estrelas do céu. Entretanto, sua esposa Sarai foi incrédula diante essa promessa feita por Deus. Afinal, ela não conseguia gerar filhos, pois era estéril. Mas, mesmo assim, seguiu seu esposo Abrão, saíram de Ur dos Caldeus e foram a Harã, e após isso desceram a Canaã. Depois de 10 anos habitando em Canaã, sua esposa Sarai não estava crendo que Deus concederia um filho a eles. E com isso incentivou Abraão a tomar sua serva Agar, a egípcia, como mulher, para que por intermédio dela nascesse um filho. Abraão, em vez de reagir e falar que Deus já prometeu o filho entre ele e Sara, ele foi omisso, fez o que Sarai pediu e teve relações sexuais com Agar, e ela se engravidou de um menino. E com isso começou a olhar com desprezo a Sarai, que não podia gerar filhos. E Sarai reclamou isso a Abraão, e Abrão permitiu Sarai maltratar a sua serva, Agar. E com isso Agar fugiu. Contudo, no meio do deserto, o anjo de Yahvé apareceu a Agar e deu a ordem para ela voltar à sua senhora, e fez a seguinte promessa: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E falou para se chamar o nome desse menino que estava em seu ventre, de Ismael, que significa Deus ouve, e justificou, porquanto Yahvé ouviu a sua aflição. Com toda certeza você já ouviu falar de Ismael, o filho primogênito de Abraão. Entretanto, você saberia como essa promessa se cumpriu na vida dele? De fato, Ismael foi pai de uma grande nação. Fique até o final do vídeo que eu vou te contar tudo a respeito disso. Antes, já se lembre de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar os melhores fatos bíblicos desconhecidos. A Bíblia descreve desde a origem do mundo através da criação divina até a sua destruição no dilúvio, mas também descreve o repovoamento de todo o mundo. Ela descreve de uma forma bem peculiar, não através de gráficos ou imagens que estamos acostumados, mas através de genealogia, citando nomes de pais e filhos que originaram povos que muitas vezes recebiam o nome de seus pais. No repovoamento do mundo, Shem, filho de Noé, pai dos povos semitas, teve um filho chamado Arfaxad, e através dele nasceu Abraão. Já Agar possui uma origem um pouco diferenciada. Afinal, ela é egípcia, filha de Mizraim, descendente de Ram. Abraão é um semita que, assim como os povos semitas, possuem os traços de seu pai Shem, uma pele amarelada ou bronzeada, não branca como a dos europeus, nem negra como a dos africanos. Cabelos lisos, muitas vezes escuros, e olhos castanhos. Dos povos semitas se originaram os povos árabes, além de outras nações que foram clareadas devido à sua influência. Agar já é uma egípcia, nascida por parte de Ram, pelo seu filho Mizraim, o progenitor do Egito. Como consequência, ela seria negra, possuía pele escura e cabelos crespos. Dessa união nasceu Ismael. Possuía alguns traços similares ao de Abraão, devido à mistura de Abraão com Agar, mas também possuía traços camitas por causa de Agar. Ou seja, Ismael seria como se fosse um pardo. Mas não para por aí. Mesmo Ismael, nascendo de uma união que não era entre Abrão e Sarai, Abrão o amava. Inclusive, Abrão pediu a Deus para que o abençoasse e o tornasse o seu herdeiro.
pois na época não tinha nascido seu filho Isaque. Abraão disse a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne o meu herdeiro. E Deus lhe respondeu: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Vemos o amor que Abraão possuía por Ismael, mas ainda Deus tinha que cumprir a sua promessa, que de Abraão e sua esposa Sarai viria uma grande nação, por intermédio de Isaque, que ainda não era nascido. Isaque nasceu, cresceu e foi desmamado. Nesse dia, Abraão fez uma grande festa. Nisso, Sara olha ao lado e vê Ismael, o filho de Abraão, com Agar, rindo e zombando de Isaque. Com isso, Sara se enfurece e toma uma atitude compulsiva sem pensar, e pede para Abraão expulsar Agar e Ismael, para que Ismael não venha ser herdeiro junto com Isaque. Quando Sara disse isso, Abraão se entristeceu bastante. Embora Sara não amasse Ismael, Abraão o amava. Mas Deus apareceu a Abraão e disse: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é a tua descendência, e será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porque ele também é da tua descendência. Agar e Ismael foram então ao deserto de Berseba, e após ao deserto de Parã, onde Deus foi com o menino, e ele cresceu, se tornando um habilidoso caçador, e tomou uma esposa e teve 12 filhos, que deu origem a 12 tribos árabes. Seus filhos seguiram o exemplo de seu pai, se tornando habilidosos caçadores. Os seus nomes eram Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibel, Midsão, Misma, Duma, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Também ele possuía uma filha, chamada Maalat. Esses são os filhos de Ismael citados na Bíblia. Entretanto, com toda certeza, ele possuía mais filhos. De Ismael nasceu um povo chamado de Ismaelitas. Desses 12 filhos dele se formou 12 tribos que geraram esse povo. As tribos são os Nabateus, os Quedaritas, Adibelitas, Midzanitas, Mismanitas, Dumanitas, Massaítas, Radins, Tamanis, Geturins, Nafins e, por último, Quedemains. Ismael viveu uma vida bastante longa. Com toda certeza, ele conseguiu acompanhar a formação desse povo. Afinal, se formaram de uma forma rápida, pois nesse período, a poligamia, que é ter mais de uma esposa, além da tradição de terem diversos filhos, fez multiplicar rapidamente este povo. Vendo Ismael. Ismael viveu 137 anos. Quando faleceu, foi sepultado pelos seus filhos. Os ismaelitas, de maioria, em princípio, eram pardos, devido às misturas com os povos egípcios, principalmente os seus primeiros descendentes. Mas, posteriormente, começaram a existir ismaelitas mais semitas, amarelados, pois seus filhos também tiveram relações com os povos semitas daquela região. E com o passar dos anos, devido à grande influência semítica, o próprio Egito foi clareado bastante, perdendo a sua tonalidade de pele negra, passando a ser amarelada. E devido à mesma influência, os ismaelitas começaram a possuir traços mais semitas. Eles habitaram na região próxima ao Egito e na região de Canaã, nos desertos onde Israel cresceu. Eram comerciantes,
A Bíblia, inclusive, cita que eles possuíam relações comerciais com o Egito. Os filhos de Ismael aparecem diversas vezes na Bíblia. Inclusive, posteriormente, interagiram com os filhos de Isaac. Por exemplo, na história de José. José, filho de Jacó, que foi vendido por seus irmãos a uma caravana ismaelita, que o levou ao Egito como um escravo. Além de Esaú, o irmão de Jacó, ter tomado uma das filhas de Ismael para ser sua esposa. Essa mulher seria Maalate. Uma coisa que vale muito a pena lembrar é que os descendentes de Ismael não são todos os árabes, como é popularmente dito, mas sim algumas tribos árabes. Os árabes são descendentes dos semitas antigos. Temos árabes descendentes da Babilônia, no Iraque, por exemplo, descendentes de Arã, na Síria. Os descendentes de Ismael atualmente são distribuídos em várias regiões, pois eram povos nômades. Não ficavam fixos em um único lugar, mas andavam bastante, como no Golfo de Acaba, na Península de Sinai, nas redondezas de Israel, na Palestina, inclusive no próprio Egito. Você sabia dessas informações? E o que achou delas? Então já curta, se inscreva e ative o sininho para sempre ficar por dentro de mais novidades.